é para sempre lembrada, com suas lutas e vitórias no transcurso da jornada. Eva, a primeira mãe, que no paraíso de Deus pôde passear, mas fez mau uso da liberdade, quando preferiu do fruto provar. Eva, mãe de experiências doces e amargas, que viveu um misto de grande emoção, a alegria pelo nascimento dos filhos e pela morte, a dor da separação. Joquebede, mulher de fé e notável amor, que soube com garra enfrentar a tirania do faraó opressor, para preservar o seu filho, que por chamado divino tornou-se libertador. E Maria, esta jamais será esquecida, a doce mãe do Salvador, expressivo instrumento divino, sempre obediente ao seu Senhor. São muitas outras mulheres, mães piedosas e de grande lealdade, que marcaram vidas e fizeram história, influenciando a humanidade. Quantas lembranças, doces recordações, aquela presença marcante e suas abençoadoras ações. Já dizia o profeta: mãe não pode morrer, ela é parte integrante do nosso ser. Mas quem disse que mãe morre? Sua memória ficará para sempre, jamais irá perecer. O que dizer da sua mãe? Lembrar falhas, tecer elogios, se alegrar? Que emoção! Por isso, sua voz precisará ceder espaço ao fluir da gratidão. Mãe, como faz falta! Mãe, como faz falta! Poder ligar, falar, ouvir, visitar. Mas haverá um triste dia, quando aqui, filho algum a poderá encontrar. Saiba valorizar sua mãe, ela é dádiva dos céus. Apesar de qualquer lembrança, diferença ou mal-estar, o tempo é sempre curto, não se detenha, para não sentir saudade do que não soube aproveitar. Mãe, não só para datas especiais. Mãe, não é só para datas especiais. Deve ser sempre valorizada e respeitada, em todos os dias amada, e neste, em especial, festejada. Feliz Dia das Mães. Todos os dias são nossos dias, né? Das mães. Mas hoje é um dia especial. E desse dia especial as nossas crianças vão entrar e tem uma homenagem para vocês.
Vamos pedir a todas as mães que estão na nossa igreja hoje que possam ficar de pé, porque as nossas crianças trouxeram uma lembrança especial e tem também um vídeo, né, Lucas, ministro Lucas? Tem um vídeo muito legal que eles trouxeram para passar para todas as mães. Pode ser. Perguntando se alguém não recebeu, por favor, a lembrancinha. Gente, que coisa linda. Acho que a gente até se cansou, né? Porque eu acho que é tanta coisa que a mãe é que a gente se cansou. Linda homenagem. Mas a gente gostaria de ouvir vocês mais uma vez. E enquanto isso, eu vou pedir o seguinte: a mamãe que não recebeu a sua lembrança, fique de pé, as demais sentem-se. E as nossas crianças vão repetir de novo, vão cantar mais um momento. Não é isso, tio Lucas?
Tum, tum, meu coração está batendo, tum, 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 tum. Ele bate até mais forte, tum, 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 tum. Hoje é um dia especial. Mamãe, você é mesmo genial. Eu te amo. Mamãe, mamãe, aceite hoje o meu carinho. Mamãe, mamãe, aceite hoje o meu beijinho. Quero que você seja feliz. Você é tudo que eu sempre quis. Trago hoje como gratidão. Você está aqui no meu coração. Tum, 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 tum. Meu coração está batendo. Tum, 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 tum. Ele bate até mais forte. Tum, 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 tum. Hoje é um dia especial. Mamãe, você é mesmo genial. Eu te amo. Bom, agora as crianças seguirão o ministro, nosso tio Lucas, para continuar lá o culto delas lá no Ministério Infantil. Bom, agora vamos ouvir a mensagem que Deus colocou no coração do mensageiro dessa noite. Vou convidar o diácono Fernando e a Laís para buscar o pastor Alex, orar para ele, colocar ele, né, nas mãos de Deus, conduzi-lo até o púlpito. Ele está lá. Diácono Fernando e a irmã Laís estarão colocando o nosso mensageiro nas mãos do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, muito obrigado por essa noite, Pai. O Senhor permitiu que possamos estar aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz, Pai. Agora eu venho pedir, Pai, pela vida do pastor Alex, que o Senhor use o seu servo, Pai, para falar com o seu povo, Pai. Nós estamos aqui, Pai, com nossos ouvidos, Pai, abertos para ouvir a sua mensagem, Pai. Então, use a vida do seu servo, Pai. Fale conosco nessa noite, para que possamos, Senhor, sair daqui revigorados, cheios do seu Espírito, Pai. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. A Deus seja dado toda a honra, toda a glória, todo o louvor, amém? Estou muito feliz de estar aqui nesta noite, trazendo aquilo que Deus tem colocado em nossos corações para nosso domingo, para a semana que teremos pela frente, para os meses, ou até quando essa palavra permanecer em nosso coração. Tenha certeza, irmãos, que antes de Deus trazer essa mensagem, essa palavra, esse sermão aos irmãos, essa palavra testificou em meu coração. Eu queria convidar as minhas meninas, minha esposa e minha filha. Nós estaremos fazendo a leitura do tema e divisa e depois estaremos fazendo a leitura da palavra de Deus. Gostaria de pedir aos irmãos se pudessem
transmitir o tema e divisa, nós faremos ali, está ali, ó, já projetado. A Alessandra estará fazendo a leitura do tema e da divisa, e Júlia, posteriormente, estará fazendo a leitura do texto bíblico escolhido para esta noite. Convido os irmãos que leiam junto comigo. Tema: Família, projeto original de Deus. E a divisa: mas o amor do Senhor para com os que os temem permanece para todo sempre, e sua justiça para os filhos dos filhos, para aqueles que guardam sua aliança e para os que o lembram de cumprir seus preceitos. Salmo 103, 17 e 18. Amém. Agora nós faremos a leitura do texto que fica em Lucas 10, do capítulo 1, Lucas 10, do capítulo 1, do versículo 1, melhor dizendo, Lucas 10, versículo 1 ao versículo 9. Lucas 10, do versículo 1 ao versículo 9. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrares numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele, senão ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que derem a vocês, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe através da leitura de sua palavra. Obrigado. Mocinha bonita? Parece com o pai. Sempre parece com o pai. Irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui nesta noite. Agradeço ao pastor Guilherme, ministro de família da nossa igreja, pelo convite de estar nesta noite trazendo sermão para esta ocasião. Já foi apresentado os visitantes, mas teve um visitante, ou melhor, uma visitante que não se colocou de pé, está lá atrás, é a minha mãe. A minha mãe está lá atrás. Fica em pé, mãe, para que a igreja conheça a senhora, por favor. A minha mãe é muito discreta, ela geralmente quer ficar bem... A minha mãe, pastor Vanderlei, ela não é membro aqui, mas ela não perde um sermão do senhor. No carro ela veio falando comigo assim: olha, eu gosto muito do pastor da sua igreja. Todas as vezes que eu chego lá, ela acabou de assistir o culto. Ela assiste o culto de domingo 3, 4 vezes na semana. E ela sabe de cor salteado todas as mensagens, os sermões que são pregados aqui. Então eu costumo dizer a ela que ela é mais membro aqui do que eu. Mas eu estou muito feliz pelo convite. Agradeço ao pastor Guilherme, ministro de família, a irmã Cíntia, pelo cuidado, pelo carinho de me convidarem nesta noite. O texto que nós lemos, ou melhor, que a Júlia leu nesta noite, juntamente com a igreja, é um texto muito conhecido, que vai falar sobre a missão dos 70. Provavelmente você deve estar se perguntando assim: mas, pastor Alex, o que esse texto tem a ver com família? Aparentemente não muita coisa, aparentemente nada tem a ver com família, o texto escolhido para o sermão desta noite. Mas eu quero dizer aos irmãos que este texto, sim, tem muita coisa para nos falar dentro do contexto de família.
E o texto lido, todo ele, na verdade, nos daria base para outras tantas coisas que nós poderíamos falar nesta noite. Mas como o mês é o mês de família, nós escolhemos esse texto porque uma coisa saltou aos olhos, dentre tantas coisas importantes neste texto, é a expressão que Jesus usa ao enviar os 70 discípulos. E Jesus diz aos discípulos assim: paz seja nesta casa. Jesus diz aos seus discípulos para ir e dar orientação de 2 a 2. Jesus já havia enviado outros discípulos anteriormente. Jesus já tinha dado incumbência aos 12 e agora Jesus está falando aos 70 discípulos, enviando eles de 2 em 2 e dizendo a eles para que eles não viessem se reter pelo caminho, mas que estivessem indo cumprir a missão e dizer de lugar em lugar onde ele estava falando, enviando, aquilo que haveria de ser dito àquelas pessoas. Então, na verdade, Jesus estava enviando aquelas pessoas, aqueles discípulos, às casas, diretamente às famílias, às pessoas da sociedade daquela época. Quando nós falamos de família, quando nós falamos de casa, quando nós falamos do contexto onde nós estamos inseridos como família, é importante frisar e destacar que a família ela não é uma mera composição. A família não é um ajuntamento, nunca foi, não é e nunca será um mero ajuntamento de pessoas. Família também não é um projeto humano. Eu concordo em gênero, número e grau com o tema escolhido nesta noite, para este mês, que diz que família é um projeto original de Deus. Porque antes da família nascer, ali no Éden, o seu embrião, a família nasceu no coração de Deus. Antes da família ter início aqui nesta terra, a família tem início na eternidade no coração de Deus. E nós, nesta noite, pegamos um texto e vamos fazer um passeio, uma viagem por dentro do Novo Testamento, em vários textos que mostram quão importante é a família para o Senhor. E hoje nós entendemos, irmãos, na atualidade, que existem diferentes formatos de família, bem diferentes daquela época, bem diferentes, inclusive, do Antigo Testamento. Hoje existem as famílias que estão, toda ela próxima. Existe a família que está distante. Os pais estão no Brasil, tem filhos que estão fora do país. Existem filhos que estão perto, filhos que estão longe. Existem também aquela família que é uma família de composição bem grande, aonde são 5 irmãos, 10 irmãos. Há famílias até com 15 irmãos. Conheço famílias até com 20 irmãos. Ou seja, existem famílias grandes, famílias pequenas, famílias de perto, famílias de longe. Existe uma variedade de formato de família na atualidade. Mas o que nós queremos destacar nesta noite é que, mesmo dentro do contexto de família, as famílias têm algumas singularidades, algumas particularidades, porque elas estão formadas por pessoas. E pessoas, na verdade, são indivíduos, e indivíduos têm as suas individualidades. Cada um pensa diferente do outro, um age de forma diferente do outro, um se comporta de um jeito diferente do outro. Dentro da mesma casa, dentro da mesma formação como família, existem essas diferenças. Um é mais caloroso, outro é mais retraído, um é mais amoroso, outro nem tanto. Um é mais cuidadoso, outro nem tanto. A minha mãe que está aqui, ela se orgulha de dizer que ela nunca me deu um tapa. E ela está aí, vocês podem perguntar, isso é verdade. Ela diz que nunca me deu um tapa. E eu sou de uma família de 3 irmãos. Uma mais velha e uma mais nova, mas as outras 2 apanharam demais. Então, ela costuma dizer que nunca me bateu, mas existem essas diferenças dentro do contexto de família. Um é diferente do outro, um filho é diferente do outro, um irmão é diferente do outro, existe isso. E dentro disso tudo que nós podemos perceber com relação à família, nós temos que entender que o indivíduo por si, ele é diferente. Inclusive os irmãos gêmeos, que a gente classifica como gêmeos, eles têm muitas diferenças. Esses dias um oftalmologista disse para mim uma coisa que eu fiquei muito chocado. E ele falou para mim assim, olha, a nossa íris, que nós conhecemos como menina dos olhos,
elas são únicas para cada indivíduo. E, pasmem, ela é diferente, sua vista direita é diferente da esquerda. Olha que coisa interessante. O seu polegar, as suas impressões digitais são diferentes das impressões digitais de qualquer pessoa. O seu DNA, não é isso, doutor Jorge Diogo? É diferente do DNA de qualquer uma outra pessoa. E por isso nós somos indivíduos e compomos, estamos aí formando um núcleo familiar, e é natural que dentro disso tudo, em alguns momentos, nós venhamos ter desentendimentos, chateações, aborrecimentos, um se chateia com o outro, mas o que deve prevalecer em todo o tempo é o amor acima de todas as coisas. Billy Graham faz uma reflexão e diz que o maior pregador no conceito dele de todos os tempos foi Noé, que conseguiu colocar toda a sua família dentro daquela arca. Eu concordo. Foi um desafio grande para Noé naquele mundo antigo. O pastor Israel Belo de Azevedo, ele, em um dos seus livros, escrito em 2010, ele traz um tema para o livro que ele diz o seguinte: o mito da família perfeita. Não existe família perfeita. A família é um excelente local para aprendermos, para ensinarmos, para crescermos, para valorizarmos um ao outro, para vermos como é grande tudo isso que Deus faz no nosso meio através da família. E a família, ela é especialmente organizada, dirigida e mantida pelo Espírito Santo de Deus. Como indivíduos, essas singularidades, essas particularidades que nós temos, muitas das vezes causam estranhezas aos outros membros da família. E é sobre essa questão que nós vamos, dentro do texto lido nesta noite, pensar um pouco neste momento. A palavra de Deus vai dizer, irmãos, que o Senhor Jesus mesmo, depois de ter nascido, depois de ter crescido e iniciado o seu ministério, ele visitou várias famílias, ele visitou várias casas, ele visitou vários lugares onde famílias estavam se reunindo, onde famílias estavam crescendo, onde famílias estavam aprendendo este molde para a sociedade. Eu gosto tanto desse tema de família que lá na minha monografia no seminário eu escrevi sobre família, dizendo que família é um negócio de igreja, mas não um negócio rentável. É um negócio dizendo o seguinte, que ela é tão importante para a igreja quanto a igreja é importante para a família. E eu gosto de pensar, irmãos, que realmente a família ela tem um lugar especial na igreja, mas a igreja também tem que ter um papel fundamental para a família. As duas precisam ditar as regras para essa sociedade, um modelo para essa sociedade decadente que nós temos visto todo dia. A sociedade que nós estamos inseridos, irmãos, estão necessitando urgentemente dos valores que estão permeados aqui dentro, no nosso meio. Nós temos visto todo dia, só você ligar um televisor, um rádio, ou acessar um site da internet, alguma coisa, você se depara com coisas, com calamidades sobre a face da terra, não só no país, mas no mundo. Nós estamos falando de guerras, de bombardeios, de fome, de peste, de tantas coisas. Mas nós não estamos enganados com relação a isso, porque o Senhor Jesus falou sobre isso. É necessário que todas essas coisas aconteçam, mas não esmoreça na sua fé, não esmoreça no amor que você tem para com a sua família. A primeira família que o Senhor Jesus visitou, a primeira casa, inclusive foi um dos primeiros lugares onde o Senhor Jesus operou um milagre, foi no casamento. O Senhor Jesus foi convidado lá nas bodas de Caná da Galileia. A Bíblia diz, a Bíblia é enfática em dizer, em João 2, do versículo 1 ao 11, que ele foi convidado para aquele casamento, e justamente na hora que o Senhor Jesus pisou naquele casamento, o que faltou naquele casamento? Acabou o vinho. E aí a sua mãe vem até ele e diz assim, olha, acabou o vinho. E você que já foi a uma festa sabe, quando não tem mais nada que servir numa festa, a festa acabou. O que ela está querendo dizer, em outras palavras, é o seguinte, se não tem mais vinho, você chegou já no momento final da festa. E aí o Senhor Jesus opera um milagre maravilhoso, coisa magnífica, manda chamar o mestre Sala que está dentro daquela casa e diz para ele, traga as talhas. E ele trouxe aquelas talhas que eram usadas para as purificações.
Ela era usada para as purificações dos judeus. E ele ali naquele momento diz para que colocasse água dentro daquelas talhas, e depois daquela água, muito obrigado, querido, ele pediu para que levasse até o mestre-sala, e quando ele foi provar, ele disse o seguinte: olha, em todos os lugares as pessoas deixam o melhor vinho para o início, vocês estão servindo esse melhor vinho agora? Jesus estava ali operando um milagre no casamento, no início do casamento de duas pessoas que não são mencionadas pelo texto sagrado. O segundo milagre que o Senhor Jesus vai operar também é dentro de uma outra casa, no meio de uma outra família, que é aonde, pastor Alex? Na casa de Pedro. A Bíblia vai dizer em Lucas 4, 38 e 39, Jesus estava na sinagoga, Jesus estava no templo, e foi avisado a ele que a sogra de Pedro estava queimando em febre. E o Senhor Jesus foi até lá. Chegando lá, ele repreendeu aquela febre, mandou que aquela enfermidade fosse embora. E a sogra daquele homem, de Simão Pedro, foi curada daquela enfermidade. Pela segunda vez, o Senhor Jesus operando milagres no contexto familiar. Mais à frente, nós vemos o Senhor Jesus lá em Cafarnaum. O relato bíblico está em Lucas 5, 17 a 24. A Bíblia vai dizer que a casa estava cheia, lotada de pessoas. Muita gente, assim conforme a igreja hoje, muita gente estava ali para ouvir o que o Senhor Jesus estava falando. E diferente daquela ocasião, o teto daquela casa não era revestido de concreto, eram telhas. E as pessoas, vendo a dificuldade de um paralítico de chegar até Jesus, eles tiveram uma ideia brilhante. Resolveram remover o telhado daquela casa e descer aquele homem por uma corda nas proximidades que o Senhor Jesus estava. E foi operado um milagre na vida do paralítico. E o paralítico saiu dali são e glorificando, exaltando o nome do Senhor. Jesus tem poder para restaurar os lares. Jesus tem poder para curar os problemas familiares. E Jesus tem poder para atrair pessoas até Ele. Eu gosto de pensar que em todo tempo, por mais caótico que seja, sempre nós encontraremos pessoas que estão dispostas de trazer outras até a presença do Senhor Jesus. A igreja não tem parado o seu trabalho, a igreja ela é altamente operacional. A igreja está em constante operação propagando o Evangelho de Cristo. Para você que está aqui nesta noite, para aqueles que estão em casa nos ouvindo através das mídias sociais, aqueles que estão através da internet nos ouvindo, provavelmente tem muita gente que fica pensando o seguinte: mas o pastor não sabe o que está acontecendo na minha casa. Realmente eu não sei, mas eu sei que nas mãos do Senhor está todo o poder para frear todo e qualquer tipo de problema que esteja tirando o seu sono, o seu sossego, a sua tranquilidade, a sua paz, a sua alegria, desmotivando você, fazendo com que você esteja de cabisbaixo, pensativo e por aí afora. O Senhor Jesus sempre está no controle da situação. E eu gosto de pensar que muitas das vezes somos nós que não conseguimos enxergar os feitos do Senhor e aquilo que Ele está fazendo no nosso meio. Às vezes nós estamos olhando pelos olhos físicos, mas se nós olharmos pelos olhos espirituais, nós vamos sempre perceber que Deus, através da figura do Senhor Jesus, está sempre fazendo coisas grandes e maravilhosas em nosso meio. A família é um projeto original de Deus, nasceu no coração de Deus. A família, ela é temida pelo inferno. A família cristã, ela é temida pelo inferno. A Bíblia diz que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Na igreja de Cristo está a família. Tem muitas pessoas que às vezes ficam com medo de tudo quanto está se desencadeando no mundo. Não, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, seja qual for a circunstância, seja qual for o problema que nós estejamos atravessando. E tenho que te dizer a verdade, irmãos, não são poucos os problemas que a igreja tem atravessado nos dias de hoje. Não são. São muitos os problemas que nós temos atravessado como igreja. Se você disser que você tem uma profissão tal ou outra, você não passa os problemas que a igreja passa.
Você, como profissional, provavelmente não passa os problemas que a igreja passa, porque o mundo está bombardeando a igreja. O inimigo não tem brincado de ser inimigo, não. Todos os dias ele tem nos bombardeado, tentando fazer com que nós venhamos retroceder. Mas nós não somos desses que retrocedem. Nós somos um povo que marcha. Nós somos um povo que segue adiante. Nós somos um povo que não seguimos por vista. Nós seguimos por fé e o nosso alvo é Cristo. Nós não estamos olhando para este mundo. Nossos olhos estão nos céus, onde foi nos prometido uma coroa, não com essa prata, com esse ouro corruptível, mas foi nos prometido um lugar melhor na presença do Senhor para todo sempre. Eu gosto de pensar, irmãos, que quando o Senhor Jesus esteve em Cafarnaum, operando este milagre na vida daquele paralítico, provavelmente para muitas pessoas era mais um milagre. Na vida de quem via Jesus operando milagre era somente mais um milagre, mas na vida daquele homem era a mudança da sua vida, era a mudança do diagnóstico, era a mudança da sua prostração, era a mudança de tudo quanto ele tinha, que até aquele dia mantinha ele naquele cativeiro, naquela situação que talvez causava dor, incômodo, choro, tristeza, mas a partir daquele momento, que aquele homem teve um encontro real e verdadeiro com Cristo, e que o milagre de Jesus foi manifesto na vida dele, ele teve uma vida transformada. Mais uma vez, o Senhor agora entra em outra casa, a casa de Levi. No livro de Lucas, capítulo 5, 29 a 32, o Senhor Jesus tem um encontro com Levi. E Levi foi altamente discriminado pelos escribas, pelos fariseus e também pelos discípulos. Porque Levi era um coletor de impostos. Ele era coletor de impostos a favor do povo romano. Ele cobrava dos judeus para levar para o cofre dos romanos. E naquele momento ele contrariava aquele povo não tinha ele como uma pessoa especial, como uma pessoa querida, aquele povo não tinha ele como uma pessoa amada, aquele povo não tinha ele como uma pessoa que tinha que estar perto dele. Pelo contrário, a presença de Levi era uma presença constantemente questionada, principalmente pelos cristãos da época, porque não conseguiam enxergar nele os requisitos fundamentais de um verdadeiro cristão. Mas o Senhor Jesus entrou na casa de Levi. E quando todos reclamavam de Levi, os sacerdotes, inclusive alguns discípulos, reclamavam de Levi, Jesus disse que não necessitavam de médicos os que estavam sãos, e sim aqueles que estavam enfermos, doentes. O Senhor Jesus, naquele momento, coloca eles para refletirem sobre a sua presença no meio deles. E a partir daquele momento, Jesus trouxe perdão para dentro da casa de Levi. Saindo da casa de Levi, em uma outra ocasião, agora o Senhor Jesus vai até a casa de Jairo. Observe, irmãos, que de casa em casa o Senhor estava. Dentro do período do seu ministério, o Senhor sempre estava em contato com as famílias. O Senhor sempre estava em contato com as casas das pessoas. E agora o Senhor Jesus, a Bíblia vai dizer no livro de Lucas 40, do verso 41 a 42, que a menina na casa de Jairo estava doente, próxima à morte. Próxima à morte. Mas o Senhor Jesus estava com a multidão que o cercava. E ele até queria ir até lá, mas aquela multidão cercava ele, impedia para que ele se deslocasse até a casa de Jairo. Em um determinado momento, em Lucas 49 a 56, os seus discípulos vêm até ele e dizem: mestre, não adianta mais ir. Não adianta mais ir. A menina está morta. Aos olhos deles, aquela menina estava morta. Aos olhos daquela população, daquela época, aquela menina realmente estava morta. Mas o Senhor Jesus disse: não, ela dorme. Aquela menina dorme. E quando o Senhor Jesus chega na casa de Jairo, da morte,
Ele faz vida e traz aquela menina que estava morta de volta à sua vida. Que coisa linda e maravilhosa. Eu gosto de pensar, irmãos, que aonde o Senhor Jesus está, sempre alguma coisa diferente vai acontecer. Aonde o Senhor Jesus entra, com certeza alguma coisa de diferente está acontecendo. Eu não sei o que muitas das vezes nós estamos precisando. Eu sei o que eu necessito diariamente. Eu sei o que a minha família necessita diariamente. Eu sei o que nós estamos precisando diariamente. Mas eu não sei a realidade da vida de cada um dos irmãos. Não sei. Não sei se é o choro, não sei se é a dor, não sei se é a escassez, não sei se é sofrimento, não sei se é a distância, não sei. São várias as situações, mas uma coisa eu quero te dizer: o Senhor Jesus está no controle de tudo, até daquilo que muitas das vezes nós não entendemos. Vamos caminhar mais à frente. Agora o Senhor Jesus está na casa de Zaqueu. E lá na casa de Zaqueu aconteceu algo que até então nunca tinha acontecido. Primeiro porque a Bíblia vai fazer um relato, a palavra de Deus vai fazer um relato dizendo que Zaqueu era um homem de pequena estatura, ou seja, ele era baixo. E quando Zaqueu viu que aquela multidão estava passando em Galiléia, ele teve uma brilhante ideia. Ele subiu sobre uma árvore para que Jesus pudesse vê-lo e ele pudesse ver Jesus. E quando Jesus vê aquele homem em cima daquela árvore, diz para Zaqueu: Zaqueu, desce-te depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa. Zaqueu desce depressa. Jesus começa a andar com Zaqueu. Eu penso, irmãos, que Zaqueu era um homem altamente conhecido naquele momento, naquele período. E penso que Zaqueu, por ser uma pessoa muito conhecida, provavelmente ele deve ter recebido, a Bíblia não relata, muitas pessoas ilustres, importantes na sua casa. Muitas pessoas do alto escalão do governo romano, inclusive. Eu penso que Zaqueu, naquele momento, deve ter recebido os médicos importantes na sua casa. As pessoas da alta sociedade devem ter passado pela casa de Zaqueu. Mas até aquele dia, Zaqueu nunca tinha aberto as portas da sua casa para que a salvação entrasse na sua casa. E agora, Zaqueu, que era um homem muito conhecido, rico, estava experimentando pela primeira vez a salvação entrando na sua casa. Jesus quer salvar a sua casa. Jesus quer entrar na tua casa. Não importa se você esteja no lugar alto ou no lugar baixo. Aonde você estiver, Deus está olhando você. O Senhor Jesus não perdeu você de vista. O Senhor Jesus não deixou de te enxergar. A única coisa que ofusca o enxergar de Deus em nossa vida é o pecado. Mas se você tira o pecado da sua vida, o Senhor Jesus te enxerga com clareza. Nesta noite, eu quero me dirigir aos irmãos que estão nos ouvindo, que vieram aqui, talvez porque é dia das mães, mês da família, seus pais resolveram estar aqui, a família está reunida, por tantos e tantos outros motivos, você veio adorar a Deus. Você tirou um dia na semana e falou: vou na casa de Deus, vou adorar o nome dEle, exaltar o nome dEle. Mas você entrou provavelmente aqui com um aperto no seu peito, com aquele nó que tem na garganta as pessoas que querem chorar. Talvez você tenha vindo de uma semana um tanto difícil, preocupante. Talvez você tenha atravessado meses pensativo, distanciado, inquieto, e alguma coisa provavelmente tem te preocupado, mas Deus te trouxe no lugar certo para te dizer que Ele está com o controle de tudo nas suas mãos e que nada foge do controle do Senhor. Não importa quem seja você, não importa quem seja você para a sociedade, não importa o que o mundo diz quem você é, o Senhor está no controle de tudo. Vamos caminhar um pouco mais à frente. Agora está o Senhor Jesus na casa dos discípulos.
E João 20, 19 a 23, vai fazer um relato de algo que eu achei interessante quando eu li. Até então eu não tinha percebido esse detalhe. Após o Senhor Jesus ser morto e ressuscitado, ele tinha aparecido apenas a Maria Madalena. Agora o Senhor Jesus aparece dentro da casa onde os discípulos estavam trancados. E o texto bíblico vai dizer que eles estavam trancados por medo dos judeus. Porque viram que os judeus, viram o que foi feito com o Senhor Jesus, eles temiam muito que acontecesse a mesma coisa com eles. E aí o Senhor Jesus aparece no meio daquela casa, mesmo com a porta trancada. Eu quero abrir um parêntese para falar sobre isso. Mesmo que as portas estejam trancadas, o Senhor Jesus entra. Mesmo que você esteja com medo e trancado no seu mundo, neste lugar onde você se encontra, o Senhor Jesus, Ele entra com providência. Ele entra e vai de encontro à tua necessidade. Ele entra e vai de encontro a tudo quanto você necessita. Ele entra e vai de encontro a tudo quanto você almeja. Ele entra e vai de encontro a tudo quanto foi dito que não daria certo. Ele entra e vai de encontro a tudo aquilo que disseram que vai dar errado. Ele entra e vai de encontro a tudo aquilo que você talvez já tenha perdido até a esperança. Ele entra e vai de encontro a tudo aquilo que você tem fé suficiente para crer que vai dar certo. O combustível para vermos coisas maravilhosas é a nossa fé. É a nossa fé. Deus te trouxe como família aqui nesta noite para dizer para você que se um membro da sua família está distanciado, está te causando de repente um desconforto, não se preocupe, está tudo no controle do Senhor. Ele está no controle de tudo e nada foge do controle dele. Estamos caminhando para a conclusão da mensagem dessa noite, do sermão desta noite. E o que acontece quando Jesus entra na casa? O que acontece quando Jesus entra na família? Onde Jesus entrou, em tudo quanto dissemos nesta noite, algo diferente aconteceu. Quando o Senhor Jesus entrou num lar triste, Ele proveu alegria. Quando Ele entrou no lugar onde tinha doença, ali chegou a cura. Quando o Senhor Jesus entrou no lugar onde tinha altas dificuldades, Ele trouxe restauração para aquela casa. Quando o Senhor Jesus entrou no lugar onde tinha morte, Ele trouxe vida. E um dia eu estava morto. Um dia eu estava morto. Um dia você estava morto. E um dia nós trocamos morte por vida. Quando alguém, em cima de um púlpito, fez o apelo e falou: onde está você? E você levantou a mão e veio chorando até a frente e disse: aqui estou eu. E quando você veio à frente, a partir deste momento, você trocou a sua morte por vida. E você nasceu novamente. E agora tem um lugar reservado para você, juntamente com o Senhor Jesus, para a eternidade. O Senhor Jesus, nesta noite, te trouxe aqui para dizer para você, simples, que Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar a história de alguém aqui nesta noite. Ele quer mudar a história de alguém que entrou preocupado aqui nesta noite. Ele quer mudar a história de alguém que entrou triste aqui nesta noite. Ele quer mudar a história de alguém que está com grandes dificuldades. Ele quer mudar a história. Ele quer mudar a história e trazer vida onde existe até então morte. Onde a pessoa está morta espiritualmente, mas precisa nascer de novo, precisa nascer da água e do Espírito. Ele quer que você, nesta noite, tome uma decisão e diga a essa pessoa: Senhor, feche os seus olhos, você esteja orando neste momento, clamando a Deus. E eu não sei quem é você. A igreja está orando neste momento. A igreja está orando por pessoas que precisam tomar uma decisão nesta noite. Mas não saia daqui sem tomar a sua decisão, sem ter um encontro real e verdadeiro com Cristo. Essa é uma noite de salvação para a tua casa. Jesus entrou na tua casa para prover salvação. Talvez você esteja distanciado, afastado, longe do Evangelho, mas o Senhor está batendo na porta e dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, eu entrarei, cearei com você e você comigo.
E talvez você tenha passado dias, meses, relutando e falando, eu não volto. Está difícil. Não, eu não volto, eu não volto, eu não volto. E o Senhor está te dando tempo. E o Senhor está te dando tempo. E dizendo para você que você é precioso, que você é preciosa. E nesta noite Deus marcou o encontro com você. Provavelmente você nem viria à igreja hoje. E alguém fez um convite a você para estar na casa de Deus hoje, e aqui está você. E agora o pregador está dizendo que o Senhor Jesus está batendo a porta do teu coração e querendo entrar e fazer morada, cear com você, para que você venha cear com Ele, trocar sua morte por vida, as suas noites de choro por alegria, as suas noites de tristezas por alegria, o seu caminhar de dificuldade por um caminhar mais leve, porque o Senhor Jesus, Ele quer trocar o nosso jugo pesado por um fardo leve. O Senhor Jesus nesta noite me traz aqui para dizer para você que Ele quer que você tome uma atitude nesta noite. Quem é você? A igreja está orando por você. Aonde você estiver, levante a sua mão. Eu sei o quanto difícil é isso. Como você sabe, pastor? Porque um dia eu também estive sentado no mesmo banco que você está sentado, e quando o pregador me desafiou a levantar a minha mão e vir à frente, eu disse assim: se ele insistisse por mais algum momento, eu iria. E o pregador insistiu por mais alguns momentos, eu levantei a minha mão, e foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Através da minha escolha, toda a minha família veio para a presença do Senhor. Quem é você? Nós não podemos estender mais. Quem é você? Aonde você estiver, levante a sua mão, e o Senhor Jesus estará abraçando a sua dificuldade, cuidando do seu coração, da sua mente, da sua alma, da sua casa, da sua família, do seu amanhã, para que a sua amanhã, para que a sua semana seja uma semana diferente das semanas que você viveu. Quem é você? Nós estaremos louvando, e você ainda de olhos fechados, nós estaremos louvando a Deus nesta noite. 25 do HCC, Tu és fiel, Senhor.
Quero convidar o pastor Vanderlei. Deus abençoe grandemente o pastor Alexandro, sua família, o seu ministério aqui conosco. Meus irmãos, nós vamos já caminhar para a conclusão do culto, mas nós vamos encerrar o culto orando pela irmã Mabel, pelo esposo, o irmão Renato, pelos filhos, Pedro e Gabriel, pela família deles. A irmã Isabel ficou quase 130 dias no hospital, mas eu e a irmã Mabel, acompanhando aquela luta toda, eu disse a ela: olha, irmã, a Bíblia diz e eu creio, ninguém sofre além do que pode suportar. Enquanto puder, Deus é Deus e Ele tem o controle das coisas, cremos nisso. Pois bem, hoje às 18h30, Deus fez cessar as lutas da irmã Isabel. Já livre dessas coisas todas, ela está com o Senhor na glória. Louvamos a Deus por sua vida. Foi uma vida de serviço a Deus, envolvimento com Deus, sempre atuante na igreja onde era membro, ao lado do esposo que também já está com o Senhor, mas a luta foi imensa. E a irmã Mabel fez bonito como filha, acompanhou a mãe nesse período todo, de sorte que hoje, dia das mães, ela está lá chorando, a ausência física da mãe, mas com certeza com gratidão. Gratidão a Deus, porque a irmã Isabel era serva do Senhor, e tudo que Deus faz é o melhor, ainda que a gente não entenda, ainda que lágrimas venham à fonte, mas o que Deus faz, entenderemos sempre como sendo o melhor. Nós também vamos orar, encerrando este culto, vamos orar pela Juliana. Juliana é sobrinha do irmão Paulo, da irmã Miriam. A Juliana está com um quadro de saúde muito difícil, encontra-se com câncer e só intervenção divina neste momento. Então vamos clamar a Deus pela intervenção divina na vida da Juliana, sobrinha do irmão Paulo e da irmã Miriam. Nós também vamos orar pela irmã Magali. A irmã Magali está precisando das nossas orações. Vamos pedir a Deus por ela. A irmã Miriam está dizendo, a irmã Miriam está dizendo que devemos orar também por sua amiga. O nome dela é May, ela é americana e também descobriu que está com câncer. Vamos clamar a Deus pela amiga dela. O irmão Paulo Pimentel, ele fez uma cirurgia, acompanhamos em oração desde quarta-feira e vamos agradecer a Deus, fez a cirurgia e o Senhor está abençoando, vamos agradecer a Deus por isso. Quero pedir aos irmãos que fiquem de pé e nós vamos falar com Deus. Estou contente em ver ali o irmão Altiene, a irmã Neuza não estou vendo, mas não veio. Então, um abraço à irmã Neuza, uma alegria imensa ter o irmão Altiene conosco. Também estou vendo ali o irmão Afrânio, nosso diácono idoso, mas está ali participando do culto e em pé agora para a oração também. Sou grato a Deus pela vida desses irmãos. A mãe do pastor Alexandre, que está lá atrás, uma satisfação imensa tê-la conosco e também queremos agradecer a Deus pela presença de todos os nossos visitantes. Uma alegria imensa tê-los conosco, participando deste culto, e aqueles que estão acompanhando o culto pela transmissão, e hoje tivemos uma dificuldade, não é, com a transmissão, começou, creio que da metade do culto para frente,
E quero pedir desculpas aos nossos irmãos que participam pela internet e dizer que foi uma eventualidade aqui, uma situação aqui, mas logo que normalizou, os irmãos passaram a transmissão. Então, além das desculpas, a nossa gratidão porque participam diretamente do culto conosco. Queremos agradecer a Deus pelos 32 anos de casamento do irmão Ronaldo e da irmã Márcia. Hoje é o aniversário da irmã Fátima Regina. Sim, a irmã Fátima Regina, que também está fazendo aniversário hoje. O irmão João Lucas também está fazendo aniversário hoje. A irmã Juracema está fazendo aniversário hoje. Está ali, irmã Juracema. Parabéns a esses irmãos. E desejamos as bênçãos dos céus sobre todos vocês. Devemos também orar pelo pastor Guilherme e a irmã Cíntia, que estão na liderança do Ministério da Família. Eles estão se esforçando o máximo, porque assumir a liderança praticamente amanhã, não é? Foi logo ali passado que eles começaram. Então, vamos orar a Deus para que Deus possa ajudá-los e que eles tenham êxito na liderança deste mês aqui conosco e no ministério como um todo. Vamos falar com Deus, os nossos instrumentos estarão tocando, e quero pedir aos irmãos que, não apenas agora, mas que estejam orando por esses motivos, e especialmente pela irmã Mabel. O dia de amanhã vai ser muito difícil para ela, muito difícil para ela, mas Deus, com certeza, a ajudará, assim como tem ajudado a todos nós. Coloque diante de Deus também os amigos do irmão Jorge Diogo, da irmã Angélica, que estão aqui. Uma satisfação imensa tê-los conosco. Deus abençoe vocês. O pastor Elias e o irmão André estiveram lá. Falei com o irmão Abel ao telefone e eles foram lá estar com ela, com a família, orando com ela ali. É assim que a igreja vai caminhando, vencendo, atravessando as lutas do tempo, firmada no Senhor e vencendo no Senhor. Senhor Deus, agradecemos-te, Pai, porque tens cuidado de nós. Agradecemos-te pelo amparo, pelo sustento, pela providência, pela proteção do Senhor. Agradecemos-te porque o Senhor tem nos estendido a mão, o Senhor tem nos firmado, e, ó Deus, seguros pelo Senhor, nós temos desenvolvido a nossa caminhada até aqui, e em meio às tempestades, mas também os momentos de calmaria, temos podido olhar para o Senhor, temos nos alegrado com a presença do Senhor, e a presença do Senhor tem nos feito caminhar, e nós te somos agradecidos por isso. Agradecemos-te, ó Deus, pela presença aqui da mãe do pastor Alexandro, dos sogros do irmão Igor, também, ó Deus, dos amigos do irmão Diogo, da irmã Angélica, dos demais visitantes aqui e daqueles que estão participando deste culto pela internet. Agradecemos-te por vidas tão preciosas e as entregamos aos cuidados do Senhor. Rogamos-te abençoar as nossas crianças que fizeram, ó Deus, que cantaram, que nos abençoaram nesta noite. Abençoa também, ó Deus, os juniores, adolescentes, jovens, adultos, os idosos. Abençoa o teu povo, Senhor, cuidando de todos nós. Agora entregamos em tuas mãos a Juliana. Opera na vida dela, restaura a vida dela, Senhor, a saúde dela, e que o Senhor esteja operando diretamente, que haja a intervenção do Senhor. Nós clamamos ao Senhor por intervenção divina na saúde da Juliana. Toca, Senhor, restaura, muda o curso da situação da Juliana. Nós a entregamos aos teus cuidados. Pedimos
abençoar o Senhor Jorge, seu pai, a sua família como um todo. Abençoa, Deus Santo, e opera a cura naquela vida. Nós clamamos ao Senhor. Abençoa a irmã Magali, Senhor, dá saúde à tua serva. Obrigado pela cirurgia do irmão Paulo Pimentel. Abençoa o teu servo na recuperação, cuidando dele, da irmã Miriam e de toda a família. Deus bondoso, nós te pedimos que tu abençoes também o irmão Ronaldo, a irmã Márcia, pelos 32 anos de casamento. Que tu abençoes a irmã Fátima Regina, a irmã Juracema, o irmão João Lucas, pelo transcurso do aniversário, ó Deus, que a tua mão poderosa esteja sobre eles, derramando bênção sobre suas vidas. Obrigado, Senhor, pelo aniversário deles. Também agora, Deus bendito, quero colocar o pastor Guilherme, a irmã Cíntia, nas tuas mãos, aos teus cuidados, pedindo tuas bênçãos para eles, sabedoria para nos liderarem, ó Deus, como família da tua igreja, ó Deus, e cubra os teus filhos com graça multiplicada para a programação, ó Deus, do mês da família, concluindo com o congresso no início do próximo mês. Abençoa os teus servos, nós te pedimos. E agora, Deus bondoso, colocamos a irmã Mabel em tuas mãos. Ó Deus, o irmão Renato, colocamos os filhos, o irmão Pedro, o irmão Gabriel, a família, Senhor Deus, nós a encomendamos à graça do Senhor, aos cuidados do Senhor. Pedimos que o Senhor esteja nesta hora, ó Deus, fazendo carinho no coração dos teus filhos, cuidando deles. Ó Deus, sustenta a irmã Mabel, ajuda, Senhor, tua serva a atravessar este dia. Ó Deus, abençoa no dia de amanhã, quando lidará com o sepultamento. Cuida, Senhor, da tua serva e de sua família nesse momento tão difícil. Ó Pai, nós te pedimos, assista a família, nossos irmãos, teus servos, cuida deles, dê graça, Senhor, conforto, consolo, a assistência, o amparo. Ó Deus, faz com eles o que nós não podemos fazer. Ajuda, Senhor, nesta hora tão difícil. Nós te pedimos, assim como te rogamos, abençoar as famílias da tua igreja. E agora, Deus Santo, colocamos o pastor Alexandre, sua família, com gratidão pela vida de todos eles. Ó Deus, nós oramos deixando os teus filhos aos teus cuidados e pedindo, Pai, que tu nos dês uma bela e agradável semana de crescimento espiritual, de assistência do Senhor. Nos guarde, nos ajude, cuida de nós e abençoa-nos. Entregamos nossas vidas e tudo, ó Deus, deixamos aos teus cuidados, e com gratidão e com alegria no Senhor nós oramos, com o perdão de nossas faltas. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé para terminarmos. Vamos lá? Tudo criaste. Ele está aí? Tu és fiel. Vamos lá. Tu és fiel.
Parabéns também para o irmão Luiz Melo, está participando do culto, não é, pela internet. Parabéns pelo aniversário. Vamos orar. Já oramos, agora vamos concluir com a bênção apostólica. Que o amor de Deus, o nosso Pai, amor admirável, amor majestoso, amor carinhoso deste Pai tão querido nosso, a graça bendita, gloriosa, infinita, sempre eterna de Jesus, o Filho que deu-se por nós, e as consolações do Espírito Santo, que enriquece a alma, que agasalha o ser, que enobrece a vida, consolações que embalam a nossa esperança, consolações que fortalecem na caminhada, dando-nos esperança e certeza do Senhor. Que as consolações do Espírito repousem sobre nós. A tua igreja amada aqui presente, a tua igreja amada onde quer que ela esteja, neste município, em nosso querido estado, em nossa pátria tão amada, e em todo este mundo do Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém. Dê um abraço a quem está do seu lado. O culto está encerrado e na quarta-feira prosseguiremos com a Assembleia da Igreja. Dê um abraço a quem está do seu lado. O culto é encerrado. Flores e frutos.